O Sebrae faz parte do meu aprendizado constante nessa trajetória de 12 anos praticamente, né? Então, o Sebrae, além de ter as frentes do Brasil Original, do CRAB, também tem um incentivo à comercialização, ao fomento, que une os artesãos e une lojistas em rodadas de negócios. E eu comecei a me enveredar por esse caminho através dessas rodadas de negócios. Então, isso foi fundamental para mim como lojista, né? E para obter tantos contatos de artesãos também. Depois, esse formato de rodada de negócios evoluiu para um formato de expedições. E todos esses modelos, eles contribuem para o nosso contato com o artesão, que é um contato pessoal. Eu conheço todos os fornecedores dos quais eu compro. Muitas vezes conheço onde eles moram, conheço a família deles. E eles são pessoas incríveis, que você chega na casa deles, porque o ateliê é na própria casa, né? Então, se você chega lá, ele está almoçando, você vai almoçar junto com ele e não vai levantar tão cedo da mesa, né? Então, nós falamos sobre tempo ontem, e o tempo do artesão é esse tempo, é o tempo que você para pensar, você conhece, você experimenta, e toda essa vivência é o que a gente traz para a loja. Então, como lojista, eu me questiono qual é o meu papel, né? De trazer toda essa experiência que eu tive lá com o artesão, tirar o produto de lá e levar para um centro urbano. Então, a minha loja, ela nasceu num bairro muito pacato, lá fora de São Paulo, na Grande São Paulo, se chama Aldeia da Serra. E essa loja não existe mais. Eu precisei me mudar o meu escritório, mudar a loja matriz para São Paulo, que é onde tudo acontece. Então, vamos comercializar esse produto onde tudo acontece, né? Por isso que esse artesanato realmente tem que ser tirado de lá, da onde o artesão mora, feliz ou infelizmente, né? Então, nós criamos um mercado de consumo com o apoio dos designers, né? Com o apoio do IFAM, do Sebrae, de todos que fazem parte da cadeia, o apoio da Artesol. Então, há muitos anos já eu tenho a Artesol como parceira minha em vários eventos, exposições, viagens. Uso a rede Artesol. Antes da rede Artesol existir, já existia no site da Artesol muitos contatos de artesãos, e isso me ajudou a ter uma carteira imensa de fornecedores. Hoje eu tenho no meu sistema cadastrado mais de 4.000 fornecedores, né? Então, muitos não me fornecem mais, então a gente foi eliminando alguns cadastros. Os ativos são 1.300 e poucos artesãos, né? Mais de 11.000 produtos. Então, tudo isso eu fui colecionando e conhecendo ao longo desses anos com todos esses apoios. É o verdinho aqui, né? Bom, então, eu quero falar do artesanato e o varejo. Como é essa relação do artesanato com o varejo, dentro do panorama que a Maíra nos trouxe, do consumo consciente, da redução de consumo, né? Eu tenho 3 filhos adolescentes hoje, eles não têm nada no armário e não querem ter. Então, você fez aniversário, o que você quer ganhar de presente? Não quero nada. Essa é a geração com que a gente está lidando hoje. E isso é bom, porque o nosso mundo está saturado de consumo inconsciente, está saturado de lixo que a gente não tem o que fazer, né? Tem gente fazendo artesanato com lixo, é lindo isso, mas a consciência que tanto a gente buscou, ela está acontecendo. E o lojista faz o quê, né? Se o seu consumidor não está mais consumindo. Então, é um desafio, né? É um dos desafios do varejo. Coloco a profissão lojista, né? Essa é a profissão que eu escolhi. E, então, eu me coloco nesse mercado como sendo uma empresária na área comercial e escolhi isso como profissão, de uma forma consciente, e me sinto muito feliz de ter essa profissão. É uma profissão muito gratificante. Tem os seus desafios, tem a parte chata, burocrática, jurídica, financeira, que os meus neurônios ainda questionam. Eu falo para o meu contador que eu vou fazer para ele a mesma pergunta 1 milhão de vezes, e ele vai ter paciência de me explicar. E tem o lado maravilhoso, emocional, que é o lado da gente pegar um barco no rio Arapiuns e ver o nascer do sol, e fazer fogueira ali na praia com os amigos, um grupo de lojistas da qual eu faço parte. Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Então, o comércio ele é muito desafiador. E a gente se dispõe. Então, o lojista, eu entendo que é aquela pessoa que se dispõe num país como o nosso, onde tudo é difícil, onde tudo é burocrático, onde às vezes a lei não coopera com a gente se dispõe a viver esse mundo, né? Por amor ao artesanato. Um dos desafios que eu coloco ali é como equilibrar a paixão e a sustentabilidade. Então, a gente não pode viver de paixão somente, né? Paixão não enche a nossa barriga, nem a barriga do artesão. Então, a gente tem que voltar com o pé no chão e pensar na sustentabilidade do nosso negócio.
Os primeiros lojistas, a gente ouve falar de lojistas que tem a dona Áurea hoje aqui, né, que tem a lojista há 40 anos, outros lojistas há mais tempo ainda, como era aquela realidade do lojista de antigamente e dos lojistas de hoje, que concorrem com e-commerce. Nós temos e-commerce também, que a gente concorre, por exemplo, dentro de um shopping, eu falo que quem disputa o cartão de crédito é a loja do lado de sapato, por exemplo, né? Então, está todo mundo querendo disputar aquela vontade de consumir, que pode ser um restaurante, que a pessoa vai gastar R$300 no restaurante, ou um sapato de R$300, ou um artesanato de R$300. A gente está junto ali, essa concorrência. O aprendizado constante, né, que a gente não para. E o papel, finalmente, o papel do lojista nessa cadeia do artesanato. Aqui eu coloco o artesanato dentro dessa cadeia. Então, eu quis ilustrar com essa roda, talvez não tenha uma ordem de importância, todos são importantes, todos têm o mesmo peso, e coloco o artesão como protagonista disso tudo. É ele que faz girar a roda. Ele é o detentor do saber fazer, ele é o corresponsável pela salvaguarda do patrimônio cultural e material. Eu coloco o corresponsável porque ele precisa divulgar isso, né? E disseminar, divulgar internamente na sua comunidade e também externamente. Pesquisador de melhorias contínuas, às vezes ele tem um designer ali, como a gente viu hoje de manhã, às vezes não, e ele que pesquisa tudo isso. E ele é o principal guardião da natureza ao seu entorno, fornecedora da sua matéria-prima principal. Então, ele é responsável pelo manejo sustentável ali, do que ele produz. Então, o capim dourado, se ele colher fora de setembro a novembro, ele não vai ter o que fazer depois. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser trançar o capim dourado. Então, ele é responsável por aquilo, ele guarda aquilo. Então, ele tem essa importância também no meio ambiente. E a gente enxerga o artesanato como produto de consumo, né? Mesmo falando de consumo consciente e redução do consumo, eu entendo que o artesanato ele é um veículo do patrimônio imaterial. Ele materializa tudo isso, né? Todo esse saber, todo esse fazer, todas as técnicas, ele está ali transformado em produto. O artesanato ele promove a geração de renda, promove a inclusão social, dissemina uma identidade geográfica e ele é um veículo de conscientização e valorização desse patrimônio cultural e material. E o lojista ele é apenas um dos agentes dessa cadeia, né? Dessa cadeia que gira e que se retroalimenta o tempo todo. Aqui eu coloco uma foto do grupo As Cabras, da qual eu faço parte. Existem vários grupos de lojistas, como os artesãos se articulam melhor em grupo, como a gente está na era do compartilhamento, né? Da coabitação e de fazer tudo em comunidade, em cooperação. Então, nós temos também um grupo de lojistas e viajamos juntos em expedições pelo Brasil. Então, além das rodadas de negócios, o que acontece nas rodadas de negócios é que nós temos um número muito grande de lojistas em contato com um número muito grande de artesãos e produtos, em tempo muito curto, geralmente 2 dias, isso acontecia. Ainda acontecem algumas rodadas de negócios, né? Cada vez menos, infelizmente, mas ainda acontecem. É um modelo muito bacana, muito bom também, mas a vontade da gente conhecer o lugar onde o artesão mora, onde ele trabalha. Então, são feitos roteiros dentro do estado, da Paraíba, do Piauí. Nesse caso, a gente foi lá para o Pará, e fomos desde da Ilha de Marajó até o Rio Arapiuns, até Santarém. E, num período mais ou menos de 7 dias, 7 lojistas gastaram em torno de R$100 mil ali, comprando produtos daqueles artesãos. Então, isso é uma média que acontece em cada expedição, de 80 a 100, 120 mil reais em cada expedição. E a gente tem o contato com esse artesão. Faz toda a diferença a gente ir nesse lugar e comprar o produto ali mesmo. Então, a gente, às vezes, economiza no frete, que é muito caro o transporte, né, no Brasil ainda. O artesão ele confia na gente porque ele conhece quem é o lojista que está comprando, não é alguém que entrou em contato por telefone ou por e-mail. Então, a gente tem um contato pessoal com ele, estabelece um laço, estabelece um relacionamento que vai durar mais de 1 ano, muito mais. A gente continua comprando e repondo esses produtos por um período muito maior. E esse grupo de lojistas hoje tem mais de 50 lojistas envolvidos, o grupo As Cabras. No site das Cabras tem a relação dos lojistas que fazem parte.
Quem organiza esse grupo hoje é o Ricardo, que está aqui presente, faz um trabalho muito bem feito, seleciona lojas sérias, lojas responsáveis, que trabalham com profissionalismo junto ao artesão. Porque, infelizmente, hoje nós temos lojas e lojas, né? Nem todos trabalham com esse respeito. O Sebrae também é uma chancela quando convida a gente para uma rodada de negócios ou para algum evento, a própria Artesol faz a gente fazer parte dessa rede. Tudo isso chancela a gente como lojista, nos reconhecendo como pessoas responsáveis e profissionais em todo esse relacionamento com o artesão, né? Isso é muito importante. Essas são algumas fotos da nossa loja. A gente chegou a ter 6 lojas simultâneas. Foi um período de desvario e de loucura minha. Foi um período, uma empolgação, uma emoção tão grande que eu ia comprando e abrindo loja, e comprando e abrindo loja, e achando que todo mundo enxergava o artesanato como eu enxergava. E não é bem assim, né? Tem pessoas que não consomem artesanato. Então, eu acho que essa mentalidade de consumo do artesanato, ela é um trabalho que ele é feito por cada lojista e por cada agente dessa cadeia, que vai conscientizando as pessoas a enxergarem o artesanato como belo, né? Os arquitetos, os designers também fazem esse trabalho. Quem coloca o artesanato na revista, os formadores de opinião, são eles que falam o que é belo e o que você pode usar, que você vai estar na moda, ou que tua casa vai estar bacana. Então, a gente faz esse trabalho em conjunto também. A gente sabe o que saiu na revista, alguma coisa do Sérgio Matos, a gente corre lá e compra do artesão, porque vai ter procura desse produto. E saiu alguma coisa o Renan Quevedo visitou alguém, a gente corre lá e também encomenda. Tudo bem que é só em 2020 que a gente vai receber, mas a gente já cria uma luz em cima desse artesão e desse produto, né? E a gente usa, então, o nosso conhecimento e o nosso espaço como uma vitrine para tudo isso. Da minha parte, eu me propus a fazer o melhor possível, né? Como eu assumindo esse trabalho de muita responsabilidade, eu quero fazer da melhor forma, eu quero expor da forma mais bonita, eu quero ter as funcionárias uniformizadas, falando inglês também, uma embalagem super bonita e funcional que vai proteger aquele produto. E crio com o cliente um relacionamento também. Eu crio um relacionamento com o meu fornecedor e crio um relacionamento com o meu cliente, porque esse cliente ele tem que voltar, né? Da mesma forma que eu tenho que voltar a comprar daquele artesão, esse cliente tem que voltar a comprar de mim também. E porque a gente fala que a primeira compra ela é só um teste, né? E a segunda compra ela efetivamente ela cativou o cliente. Então a gente faz um pós-venda, a gente telefona, a gente convida, a gente oferece um café, oferece um bolo, está sempre em contato com esse cliente e ele se sente em casa quando ele entra na loja. Então tem uma música ambiente, tem o cheirinho da loja, a gente estimula todos os sentidos, né, do cliente, para que ele lembre da loja e volte e compre no próximo Natal, ele compre de novo presentes para a família inteira. E esse é um trabalho de formiguinha, um trabalho do dia a dia, de treinamento de funcionários, porque, infelizmente, eu não posso levar todos os funcionários comigo em cada expedição que eu vou, bem que eu gostaria. Mas, quando eu volto dessas viagens, eu treino meus funcionários e conto para eles, mostro para eles, e mostro as fotos, mostro os vídeos, e explico do que é feito aquilo e como é feito, e mostro a foto dos artesãos. Em diversos produtos na loja, a gente tem o nome do artesão, e do lado da peça, de uma forma mais enfatizada. E em todas as peças, nas etiquetas, temos a origem, a técnica e a matéria-prima de cada produto. Isso ele encontra no nosso site também, no nosso blog. Aqui é um gráfico bem simples de como eu enxergo o lojista na cadeia. Eu fiz alguns cursos do Sebrae que me fizeram enxergar como que funciona o mercado, como funciona o consumo, a oferta de bens e de serviços. Eu entendo que o artesão ele pode ser visto, ele tem essa capacidade e pode ter essa formação de ser reconhecido como um empresário fornecedor, um empresário fabricante. E eu acho isso muito bacana porque ele se autovaloriza, a sua autoestima ela é melhorada quando ele tem esse título, essa profissão, e ele tem clientes constantes, e ele é um fornecedor constante. E eu entendo que isso que gera renda para as comunidades, que faz esse mercado ser perene. Não ser um mercado tão frágil, que, de repente, o artesão não tem mais pedido nenhum, né? Hoje de manhã foi falado isso, ontem também, que o que gira a roda são essas colocações de pedidos constantes.
Então, o artesão, se ele se enxergar como um empresário produtor, ele vai buscar capacitação, vai buscar uma rede de contatos, vai participar de feiras e de eventos, vai me ligar, vai me mandar o WhatsApp com todas as fotos de produtos novos que ele tem. Porque a gente tem tantos artesãos que eu acabo pedindo mais daqueles com quem eu tenho contato. Então, quando eu encontro com eles falam, faz tempo que você não pede. Eu falo, me manda foto do que você tem, me manda os preços, as novidades. E ele se enxergando assim, ele mantém esse relacionamento comigo e com outros lojistas. E eu, como empresária comerciante, atendendo outros tipos de consumidores, né? Então, lojas de rua, lojas de shopping, aeroportos, são várias opções de mercado, né? Hotéis, e-commerce, eventos. E o artesão que tem essa visão, ele pode acontecer isso com ele. Ele vai ter contato com diversos lojistas, que vai ter contato com muitos clientes. Então, eu me coloco como uma multiplicadora desses clientes dos artesãos. Então, os meus contatos são diferentes dos contatos, né, das lojas, de outras lojas do Rio de Janeiro, das outras lojas de São Paulo. No bairro onde eu tenho loja, tem muitas lojas de artesanato e arte popular brasileira. E os clientes, alguns são os mesmos, outros não são os mesmos. Nós atingimos clientes diferentes. Cada um tem o seu impacto aonde estiver, né? E aqui no Rio de Janeiro, né? Então, a gente ficou preocupada com a loja do Brasil Original, com a loja do Crabbe, o que vai acontecer? Uma feira em São Paulo agora, um mês antes do Natal. Mas os clientes são infinitos, né? A gente está falando de São Paulo, quantos milhões, né, de habitantes tem em São Paulo, quantos milhões de clientes, e de não clientes, de futuros clientes, né? Então, essa é uma mentalidade do lojista também, de ser multiplicador e de cada vez mais ser multiplicador de clientes, mas ser multiplicador de fornecedores também. Porque eu não compro, são 10 milhões, que seja 5 milhões, na real. Eu não compro disso, né? Quem é que absorve essa demanda de artesanato? De uma forma valorizada, de uma forma bem exposta, que gere renda realmente. Quem é que absorve isso? Pouquíssimos, né? A gente vai falar de um grupo de 50 lojistas, é muito pouco. Eu não sei se existe um número de lojistas de artesanato no Brasil hoje, não tem isso, né, levantado, mas são muito poucos, né? A gente tem muito mais lojas de pet shop, por exemplo, né, do que de loja, está nas centenas, né? Isso é muito pouco, a gente não consegue absorver a produção de artesanato no Brasil. Por isso, a exportação também é importante, né? Escoa de muitas formas. Aqui eu coloco mais ou menos os papéis, o papel do artesão como meu parceiro e o meu papel de lojista como parceira do artesão, sendo essa relação, esse relacionamento recíproco o tempo todo. Então, eu coloco o artesão focando na sua atividade, com todo o seu conhecimento, o saber fazer, pesquisando ali as matérias-primas, cuidando do manejo sustentável, cuidando da embalagem. Hoje, quem cuida da embalagem é o artesão. Quem contrata o transporte lá na cidade dele para me mandar é o artesão, não sou eu. Eu pago, mas ele que contrata isso, ele que cuida do prazo, do grupo. Se ele não consegue fazer igual a Dinalva, né, o Sérgio Matos falou hoje de manhã, ela que vai passar para as outras comunidades, e ela vai lá treinar as outras comunidades, porque é um pedido muito grande. Tudo isso ela que cuida. Então, como a Maíra disse, ele não consegue se dividir em 1000 partes, então ele se acostuma que ele vai vender para alguém vender o produto dele, né? Então, o artesão ele começa a se acostumar com essa ideia, e porque ele me conhece, porque eu fui lá na casa dele, ele confia os produtos dele para mim. Então, ele fica na especialidade dele, de produtor e de fazer esse produto com todas as características, com as tradições, com as inovações de design. E eu fico com a minha expertise, cuidando da minha equipe e participando de eventos, e cuidando de embalagem, recebendo produto, cadastrando, etiquetando, expondo, trocando lâmpada de loja, indo lá de madrugada para fazer os reparos na loja que eu preciso, e expondo e pensando em novos negócios. E hoje a gente tem 2 lojas, dá vontade de voltar a expandir, mas a gente está com o pé no chão, porque é necessário ter qualidade, né? Muito mais do que ter quantidade. Então, eu penso nessa qualidade do meu trabalho também. Aqui, ficou bem sem contraste esse slide, mas ele conta mais ou menos a linha do tempo do nosso trabalho, né? Começamos lá em 2006, fiquei 6 anos quietinha, e aí, a partir de 2012, comecei a abrir algumas filiais, fomos para shoppings,
Fechamos as lojas de shopping porque não se tornou viável, abrimos loja de rua, abrimos loja em aeroporto, abrimos e-commerce, participei de feiras no exterior, feiras aqui no Brasil, feiras em São Paulo, fora de São Paulo, parceria com hotéis, eventos, e sempre buscando uma forma de apresentar melhor o artesanato e de vender mais esse artesanato, né? Conhecendo a realidade dos artesãos, eles ligam muito para nós, muitos telefonam, muitos índios também agora mandam WhatsApp para a gente, com um monte de fotos dos produtos que eles fazem, e o nosso estoque às vezes está cheio e eu não consigo comprar deles, mas estou sempre pensando em expandir, né? De uma forma sustentável, de uma forma bem consciente, e expandir para outras operações. Eu entendo que o papel do lojista na cadeia do artesanato, assim como cada agente, né, daquela roda, assim como o Artesol, a gente tem um impacto, onde nós estamos, a gente faz a diferença, né, como se fosse aquela pedrinha que a gente joga na água e que faz as ondas e que igual esse evento da Artesol, né? Depois desse evento, o impacto que está tendo esse evento, as nossas cabeças pensando, todos juntos, nada mais será como antes. Então, eu sei que a pedrinha que eu joguei lá na Aldeia da Serra fez um efeito, a pedrinha que eu joguei lá no Shopping Guatemi fez um efeito ali no bairro, a pedrinha que eu joguei em outro shopping, na outra loja do aeroporto, no evento que eu participei, são pedrinhas que eu fui jogando e que eu não posso me arrepender dessa trajetória de abrir e fechar lojas, mas foram aprendizados que eu fui adquirindo, né? E hoje eu sou o que eu sou por conta dessa minha história, né? E eu entendo que é uma história importante e que eu faço a diferença hoje no bairro onde eu estou, no bairro dos Jardins, em São Paulo, e na loja do aeroporto, em Guarulhos. E conseguimos movimentar o mercado, agora sim, com números expressivos e que fazem realmente a diferença na vida do artesão. A gente tem percebido que, ao longo dos últimos anos, a gente não sabe o número de lojas real que existe, mas a gente vê muitas lojas fechando, como eu fechei. E isso é muito triste porque, com certeza, o artesão perde com isso também, o mercado perde com isso, né? São menos pessoas tendo contato com esse produto. Então, aqui tem os meus contatos e eu fico à disposição depois para vocês fazerem perguntas. Obrigada.